Eu vou colocar coloquei para gravar e eu vou compartilhar a tela e vocês falam para mim se está compartilhado ou não. Se compartilhou ou não a tela. Compartilhou? Sim, compartilhou. Tá, então vamos iniciar. Como é que eu faço para colocar? Colocando a descrição aqui. Tá. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar dar continuidade na disciplina ética profissional, ao conteúdo que a gente já vem trabalhando no longo das aulas. Hoje é uma continuidade, na verdade, do que a gente viu na primeira aula sobre ética. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser descrever os princípios éticos e comentar sobre os valores éticos. Alguém lembra ou sabe me dizer qual a diferença entre ética e moral? Alguém consegue resgatar o que a gente viu na aula passada em relação à ética e à moral? Ou já esqueceram? Vocês estão me escutando? Professor, tá cortando a sua voz. Está cortando? Estão ouvindo agora? Aqui para mim tá dando de ouvir tranquilo. E agora? Estão ouvindo? Certo. Eu fiz uma pergunta para vocês em relação a qual a diferença entre ética e moral, que a gente viu na aula passada. Alguém pode me explicar essa diferença? Oi? Alô, alguém? Já esqueceram? Ética seria o conjunto de normas, moral seria aquilo que é feito através das normas. Eu não estava na aula passada e ainda não assisti os vídeos. Certo. Tem mais alguém que quer comentar? Então, vamos lá. A gente viu na aula passada que a ética é algo mais amplo. Na verdade, ela é uma ciência que estuda as normas, os comportamentos, ou seja, a moral. A moral é aquilo que o indivíduo ele realiza no seu cotidiano, a partir dos seus valores adquiridos ao longo do tempo. E há essa diferença. Então, a gente viu na aula passada que uma coisa é diferente da outra. A ética ela vai estudar esses comportamentos, vai estudar esses princípios, esses valores, essa moral constituída por esse indivíduo, né? Enquanto a moral é apenas o costume do ser, é apenas os seus hábitos que ele adquire ao longo da vida. Então, essa é a diferença. A ética está mais no campo da ciência, dos estudos, e a moral está mais no campo da prática, do que o homem vai realizar no seu cotidiano. E hoje a gente vai ver um pouco sobre quais princípios universais norteiam as questões da ética e os valores também que estão permeados nessa discussão. Então, a gente já vai iniciar aqui trazendo uma questão, trazendo que... Só voltar aqui, tá? Trazendo aqui os princípios fundamentais
que orientam, né, que dão orientação gerais de acordo com as quais se rege a ética, que aí eu trouxe 3. Esses 3 aqui são os que a gente pode dizer como princípios universais, que, na verdade, esses princípios eles são princípios considerados universais porque eles superam barreiras, e aí a gente pode colocar essas barreiras como geográficas, culturais, econômicas, legais e políticas. Por isso que eles são chamados de princípios universais. E aí eu trouxe 3 para vocês, que são o respeito pelas pessoas. O que quer dizer respeito pelas pessoas? Esse princípio, na verdade, está relacionado a reconhecer a capacidade e os direitos de todos os indivíduos de fazerem suas próprias escolhas e suas próprias decisões. E aí, quando a gente traz essa discussão à tona, a gente tem que observar qual que está sendo o nosso papel em relação ao outro, em relação à pessoa que a gente convive, por exemplo. Então, a gente tem que ter o respeito com relação à religião, com relação à orientação sexual, com relação ao espaço que está sendo dividido, né, que nós estamos utilizando. Então, todo esse contexto que nos leva a esse princípio tem que estar relacionado a essa questão ao respeito ao próximo. E aí eu trago um outro princípio que está relacionado com a beneficência, né, que é relacionado com essa questão de diferenciar o bem e o mal. E aí, quando a gente começa a diferenciar esse bem e o mal, a gente consegue distinguir isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, esses princípios universais, eles ajudam a gente a quê? A viver em harmonia. Então, qualquer indivíduo que for visitar um outro país ou algum indivíduo que vinha visitar nosso país, ele vai trazer esses princípios porque eles são universais, eles estão em todas as culturas, né? Então, é por isso que a gente tem que respeitar. Eu sempre falo para vocês em relação ao respeito à cultura do outro, em relação ao próximo, porque esse princípio é o que rege, que nos leva, inclusive, a trabalhar com senso de responsabilidade, com valores éticos em relação à atividade do turismo. Então, a disciplina ética profissional ajuda a gente a compreender esse processo, porque muitas das vezes nós somos levados muitas das vezes a sair, né, a exercer, por exemplo, a falta de ética, né, ou estar neutro, né, e aí a gente acaba se deparando com certos tipos de deslizes no nosso comportamento. E isso a gente tem que ter muita cautela e muito preparo na hora de atuação, na hora da nossa atuação em relação à questão profissional que a gente está exercendo. Eu até coloquei para vocês uma questão sobre relacionado a algumas experiências que eu tive em alguns estabelecimentos, e eu até pontuei, acho que foi, não sei se foi na aula passada ou anterior, que foi a questão de um trabalho meu relacionado à hotelaria, em que um dos hóspedes queriam que eu indicasse alguma garota de programa em relação a usufruir desse serviço. E eu, como eu tive um preparo por parte da empresa, nós não tínhamos que dar esse tipo de informação, né? Então, quando a empresa ela prepara bem o seu funcionário em relação a essas normas, em relação a essas regras, em relação a essa ética, e que muitas das vezes, quando o cidadão, o indivíduo, né, que é contratado por uma empresa, ele começa a absorver isso por meio do treinamento, por exemplo, nesse tipo de situação, ele tem como se proteger e dar uma boa explicação ou sair dessa situação. Então, a gente precisa compreender esses fundamentos porque eles vão estar intrinsecamente relacionados com a nossa prática profissional.
E aí eu trago um outro princípio, que é o da justiça. A justiça, em termos gerais, né, de maneira simples, de respeito à igualdade de todos os cidadãos. Né? Por isso que quando uma pessoa comete um crime ou comete algum deslize de comportamento, é preso, ela tem o direito de ter um defensor público. Então, mesmo que ela tenha cometido algo que não foi, que não está de acordo com a norma, com o que foi colocado pela sociedade enquanto regra. Mas é só para exemplificar essa questão da justiça, para a gente entender também um pouco e como está relacionado com o nosso dia a dia, com a nossa vida, sobre a questão da igualdade de todos os cidadãos. Né? E aí a gente até viu em determinado momento, em aulas anteriores, a questão dos direitos, né? Os direitos sociais, direitos civis, os direitos políticos. E a gente até entrou numa discussão que direitos são esses que nos acabam não oportunizando, de fato, esse direito na sua concretude, né? Na nossa realidade de fato. Deixa eu só acrescentar alguém que entrou aqui. E aí a gente tem esses três direitos que nos ajudam a compreender esse processo de formação da gente enquanto sociedade, da gente enquanto indivíduo, no nosso dia a dia, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações com nossos amigos. Tá? E aí, eu trazendo um pouco esse aprofundamento em relação à questão da discussão da ética, eu trouxe aqui para vocês os valores, que também são constituídos a partir das nossas experiências, a partir do nosso dia a dia, a partir da nossa família. E aí, a questão do valor está muito relacionada com o significado da palavra valor. Vocês concordam ou discordam em relação a isso? O que vocês entendem quando vocês se deparam com essa questão dos valores relacionados com a questão ética? Estão me escutando? Estão tão calados? Pois é, desculpa, professor, eu cheguei atrasada hoje. Aí eu estou tentando entender a questão do valor. Eu vou Porque quando a gente iniciando fala em explicando. valor... Isso. Assim, por favor. Não, pode continuar. Assim, né? Porque quando a gente ouve falar sobre valor, a gente atribui muito como sinônimo de qualidades, características importantes e valiosas, assim, que uma pessoa tem na sociedade. Por exemplo, você ser polido, ser educado, ser culto, isso são valores individuais. Isso. Eu acho que está aparecendo alguma coisa aqui. Alguém está desenhando, alguma coisa aqui no slide. Não sei o que está acontecendo. Mais ou menos isso. Porque, assim, quando a gente vai discutir valores éticos, na verdade, vamos voltar um pouco. Valores. Eu coloquei uma questão para vocês. Você sabe o que significa a palavra valor? Geralmente, quando a palavra valor vem na nossa mente, está muito relacionada com a questão financeira, com a questão do fator econômico. E aí você trouxe até algumas questões relacionadas com as questões éticas, né? E aí a gente precisa compreender que existem diferentes valores dentro da sociedade, que tem vários sentidos e vários significados, tais como histórico, o valor artístico, o valor sentimental, o valor cultural e o valor ético. Então, em outros momentos, em outras disciplinas, a gente está trabalhando a questão do valor artístico, do valor cultural, do valor histórico. Né? Nessa disciplina, a gente vai trabalhar em relacionado à questão ética. E aí, muitas das vezes, essa discussão acaba extrapolando e a gente acaba entendendo valores como algo relacionado à questão somente financeira. Ou ainda não necessita dele
como é o caso da ética. A gente nunca relaciona a questão dos valores com a questão ética. E essa disciplina ela vai trazer justamente essa discussão à tona, o ser ético, né? Então, o ser ético implica no valor maior, o qual não é alcançado por nenhum dinheiro no mundo. Por que a gente precisa entender essa questão dos valores éticos? Porque essa questão dos valores, elas estão intrinsecamente relacionadas com a nossa atuação dentro da sociedade. E a partir de que momento a gente vai construindo os nossos valores? A partir do nosso dia a dia, a partir das nossas orientações da família, a partir das orientações dos amigos, a partir das orientações da igreja, né, que tem um papel fundamental na construção desse ser também. Então, tudo isso está relacionado com a construção dos seus valores, né? Nós temos os nossos valores que nós adquirimos a partir da nossa cultura, né? Aqui na nossa cultura ocidental. Mas tem os valores da cultura, por exemplo, oriental, né? Que são totalmente diferentes, são valores que são adquiridos a partir de um outro contexto, a partir do que eles adquirem por meio da religião, por meio dos hábitos daquela sociedade, ou até mesmo da família. Então, é importante que muitos são os valores essenciais para o ser humano viver em sociedade. Porém, um deles é primordial, porque a gente precisa compreender esse processo. Qual é? É o respeito aos seus limites e aos limites dos outros. Então, quando a gente começa a compreender esse processo, que existe uma outra sociedade, que existe uma sociedade que tem seus valores construídos e que muitas das vezes não batem com os nossos valores adquiridos, e esse respeito começa a existir, a gente começa a perceber aí os valores de cada sociedade. Então, nós temos os nossos valores que nós construímos, assim como as outras sociedades, os outros povos têm os seus valores que também foram construídos a partir das suas experiências, a partir dos seus hábitos, dos seus costumes. Então, os valores relacionados à questão da ética, os valores éticos, estão muito relacionados com essa questão adquirida no decorrer da sua existência na Terra, né? Desde quando a gente nasce, a gente já vem com determinadas regras, né, com determinado simbolismo. Então, geralmente tem um significado, né, a questão do nascimento. Então, assim acontece nas outras sociedades. Está muito relacionado com essa questão que é adquirido ao longo da sua existência. Alguma dúvida? Vocês estão compreendendo essa questão dos valores, essa questão dos princípios? Estou sentindo vocês tão calados. Estamos prestando atenção, professor. Que parece que eu estou sozinho aqui na sala de aula, quando eu não escuto vocês. Por isso que eu quero que vocês tenham alguma questão que vocês relacionem, até mesmo com o dia a dia de vocês, que está relacionada com a questão dos valores, com a questão dos princípios. Deu para compreender esses Desculpa, princípios? professor. Eu acabei de ver o WhatsApp e o Kaique quer entrar na aula. Ele se atrasou um pouco. Deixa eu só colocar aqui. Tem 2, tá. Ficou compreendido esses princípios universais que estão em todas as sociedades? Eu compreendi. E os valores? Sim, até deu para. Eu achei interessante quando você frisou que o valor pode mudar de uma sociedade para outra, por exemplo. O que pode ser considerado valor aqui no Brasil, na Índia, pode ser considerado uma afronta, e o contrário também ser verdade. Eu achei interessante quando você falou que o valor ele também tem um vínculo com o lugar onde a pessoa está, né? Justamente. Pelo menos foi o que eu consegui entender. Se eu tiver entendido errado, me perdoem.
Não, é justamente isso, é isso mesmo que você pontuou. O valor está relacionado com esse respeito, né? Com respeito ao outro, com a cultura do outro, né? Sempre que a gente vai estar falando de situações do cotidiano, com relação à vida dos indivíduos, a gente vai sempre estar se deparando com esse termo cultura, né? Então, não tem como a gente desligar quando a gente vai discutir algo determinado relacionado ao indivíduo, que a gente possa esquecer que esteja relacionado com a cultura, porque não está. Sempre vai estar relacionado, sempre vai estar presente essa discussão. Aqui, nesse outro momento, eu trago para vocês alguns valores éticos que podem ser explorados por nós nos dias de hoje, no nosso dia a dia. Por exemplo, eu trago alguns aqui que estão relacionados à questão da influência do estado da arte sobre a ética, que é a questão do amadurecimento do que seja ético ou não, né? E aí, quando a gente discute essa questão da ética, é muito científico, não vou aprofundar muito isso. Mas só para deixar claro para vocês o que significa estado da arte. É algo original, é algo na sua mais profunda essência. Então, quando a gente vai discutir a ética, a gente tem que nos aprofundar, se vocês quiserem ter um aprofundamento na história, nas teorias filosóficas e sociológicas, aí vocês vão compreender o estado da arte dessa ciência, né? O que constituiu as suas teorias. É isso que quer dizer o estado da arte, tá? Então, a partir disso, a gente tem que compreender essa gama de valores, porque isso ajuda também no próprio exercício da profissão enquanto técnicos, enquanto guias de turismo, né? Então, vocês vão precisar compreender esses valores éticos, porque vocês a todo momento vão se deparar com situações que seja ética ou não, que esteja desviada das regras, das normas impostas pela sociedade, construídas pela sociedade, né? Então, o respeito com o outro, ele é um dos princípios fundamentais para a aproximação de vocês enquanto profissionais do turismo e estar mais próximos e mais presente com esse visitante, com esse turista. E a recíproca também ela tem que ser da mesma maneira, tá? Então, Professor, sim, pode falar. desculpa me interromper, mas, tipo, por exemplo, nessa questão da influência da ética no meio ambiente para o turismo, eu acho que fica evidente o confronto que a gente vai ter, por exemplo, com aquela pessoa que está acostumada com aquele, de não ter o valor, ela está acostumada com aquele costume de pegou, joga em qualquer canto, ou ela tem aquela tradição dela de achar que eu posso levar, isso não importa, é só uma pedrinha. E aí a gente vai ter que ter um jogo de cintura ali para tentar explicar para ela que o valor da preservação ela não deve jogar naquele lugar, mas de uma forma que a gente não pode ofender, mas a gente tem que, de forma ética, manter preservar aquele ambiente para os nossos próximos clientes. Então, a gente, por exemplo, não pode deixar que o cliente arranque uma muda de um parque botânico que a gente leva ele para visitar, por exemplo. Isso eu acho que seria a questão de trabalhar o conflito ético no meio do meio ambiente e na nossa profissão? Justamente, é justamente isso que você pontuou, né? Sempre coloquei para vocês que vocês vão ser os anfitriões, vocês que vão apresentar a cidade para o turista. Mas a gente sabe, mesmo estando numa sociedade em que existam regras, normas, condutas, existe uma série de questões éticas sendo colocadas em pautas, mas mesmo assim a gente vai encontrar pessoas, indivíduos que não vão exercer desses cuidados, por exemplo, com o meio ambiente. E qual vai ser o papel do profissional de turismo nesse sentido? E aí vocês, de alguma maneira, seja por meio de um informativo, seja de uma maneira bem simples e que não conflite um pouco com o visitante, com o turista, esclarecer essa questão da preservação,
da melhoria das condições do meio ambiente, que é um dos preceitos, né, mais importantes a ser trabalhado em relação ao turista, que é justamente essa relação dele com o meio ambiente. E isso está relacionado e tem um peso muito forte com a questão do que com as questões desse indivíduo, desse turista, porque ele traz uma bagagem, traz valores, né? Às vezes não valores que não são tão agradáveis, não estão relacionados com as normas daquela localidade, por exemplo, com as regras atribuídas naquela sociedade. Então, isso vai ter que ser trabalhado por vocês em determinadas situações, né? Vocês vão ser esse articulador, vocês vão ter o papel, né, de fazer com que esse turista ele tenha essa consciência em relação a isso, mesmo que ele não seja uma pessoa que já tenha uma certa consciência, mas na sua ação ele acaba não fazendo que essa ação aconteça. Então, isso é uma das questões que a gente vai pontuar na nossa atuação profissional, que é essa questão do meio ambiente. Está sempre relacionado a isso. Outra questão é a ação egoísta, porém ética. O que quer dizer isso? Uma ação ela pode ser benéfica à sociedade e considerada ética. Mesmo que e aí eu trago um exemplo, mesmo criando um empreendimento, por exemplo, com fins lucrativos, essa situação ela acaba sendo egoísta, né? Porque acaba adentrando na da questão financeira, somente determinadas empresas que conseguem adquirir, né, um resultado financeiro, mas essa ação egoísta ela acaba empregando grupos de trabalhadores e inserindo-os socialmente, fazendo com que eles exerçam, de certa maneira, uma certa cidadania. Claro, isso é muito relativo quando a gente está discutindo essa questão, né? Essa questão de uma ação egoísta, porém ética. Porque dentro dessas normas, dentro dessas regras, dentro desses valores, essa ação ela não é uma ação vista de uma visão maléfica para a sociedade. Ela é vista como uma ação benéfica, mesmo sendo uma ação egoísta, dessa maneira mais de retorno financeiro e até mesmo social, tá? Outra questão também que a gente pode pontuar dentro dessa discussão são as ações legais não éticas. O que quer dizer isso? Existem leis não éticas, né? Leis incompetentes ou leis que beneficiam grupos e em prejuízos de outros e de toda uma sociedade. Então, isso acaba sendo ações legais não éticas. É justamente essas leis que acabam sendo criadas, né, e acabam beneficiando certos grupos sociais. Tipo, professor, Sim, ação legal não ética seria tipo a liberação da exploração de algum minério de uma terra indígena, visou o capital e não os valores ali sociais, ambientais, seria isso? Um exemplo? justamente. Beneficia apenas um grupo da sociedade e não o todo, não a sociedade em si, né? Então, quando a gente observa essas situações acontecendo na nossa atualidade, no nosso momento presente, a gente precisa compreender que determinadas situações, mesmo que legais, porque passam se tornam lei muitas das vezes, elas não são éticas, porque elas acabam não Eu estava acompanhando, professor, compreendendo a sociedade como um todo. Sim, pode falar. eu estava acompanhando o grupo dos guias que são cadastrados no Cadastro, né? Cadastro do Guia do Turismo. E aí eu achei uma ação legal que eu acho que para a gente não foi ético. O que aconteceu? O governo vetou a inclusão do guia de turismo como categoria para receber o auxílio emergencial e os guias não conseguiram receber, a grande maioria, inclusive está tendo até uma ação judicial, porque a maioria faturou no ano
retrasado mais do que R$ 28.000. E os guias de turismo, se você for olhar para a situação da pandemia, foi uma das categorias que mais sofreu, porque as coisas estão voltando ao normal. Mas o turismo em si não está, né? Então, o povo do turismo está sofrendo com isso. Então, eu achei que foi uma ação legal, o governo ter vetado, mas que não foi ética e nem promoveu justiça social. Se eu tiver equivocado, que não se enquadra no assunto, perdão. Justamente. Tem a ver justamente com essa questão, né? Então, uma situação como que está acontecendo agora, né? A mesma coisa aconteceu, mas em relação a essa situação que eu vou pontuar agora, que é a questão da cultura, dos produtores culturais, né? Então, houve uma grande movimentação, né, dessas pessoas, desses grupos, porque queriam receber também um auxílio, né? Então, foi aprovado que foi também uma das atividades que foram mais prejudicadas com a pandemia, né? Essa do turismo, dos guias, eu não sabia, né? Estou sabendo agora. Eu sei que estavam buscando receber, mas eu não sabia que tinha sido barrada essa questão desse auxílio para eles. Até porque grande parte desses profissionais, eles trabalham como autônomos, né? Então, é, por esse desde que surgiu a pandemia no Brasil, eles estão parados, então tendo não nem o retorno do governo, né? Então, como é que a gente vai pensar um retorno do turismo se a gente já está sofrendo desde agora, né? A gente não está tendo a gente não está sendo visto pelo governo, né, em relação à questão até mesmo de adquirir recursos financeiros para manter as empresas, as microempresas, por exemplo. Então, são situações que acabam não contemplando a sociedade como um todo, né? E isso é muito revoltante quando a gente trabalha essas questões. E outra situação também, né? Querer tirar determinado recurso da educação para outros fins. Então, esse tipo de situação acaba não exercendo um valor ético, mesmo sendo uma questão legal, porque ela não abrange, não pensa na sociedade como um todo. Então, sempre que a gente for pensar em valores éticos, a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar nos outros, mesmo que os valores eles são adquiridos ideologicamente, a gente não pode esquecer dessa questão, né? São construídos a partir de ideologias, a partir de conceitos, preceitos de uma sociedade ainda em transformação, de aceitação de situações não tão convencionais, né? E aí a gente pode se colocar várias situações que, enfim, que a gente acaba observando dentro dessa nossa atualidade de governo, por exemplo, né? Não trazendo essa discussão mais para a política, mais relacionada ao governo atualmente. Então, isso está muito relacionado também. A gente não pode esquecer essa relação dual aí que existe entre os valores que são constituídos por determinadas sociedades que acabam interferindo na construção do coletivo, que é, por exemplo, a formação moral de uma nação. O que quer dizer isso? A formação moral de uma nação está muito relacionada com a questão da moral de um indivíduo que está pautada no respeito com todos, né? Então, essa formação moral de uma nação está muito relacionada com esses preceitos que são construídos com o tempo, com a sua vivência, com a sua história, né? Então, essa formação ela não se iniciou agora, né? Ela vem uma formação desde a história, desde o descobrimento, com a vida dos portugueses. Então, são formações morais que a gente adquire e que a gente vai absorvendo sem a gente perceber. É questão do jeitinho brasileiro, né? Essa questão ela está muito ligada, por exemplo, com a formação moral da vinda dos portugueses, por exemplo,
né? Então, um jeitinho que a gente adquiriu, né, com esses valores morais que foram trazidos pelos portugueses, tudo isso está relacionado. Então, a formação moral ela é algo que é construído, né, por muitos e muito tempo, né? Então, a gente, mesmo que a gente absorva coisas dos nossos pais, dos nossos avós, mas a gente adquire coisas dos nossos tataravós, lá das últimas gerações. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Ouviu um Não, chiado? só que o fato desse jeitinho brasileiro ter vindo na nossa construção toda, com influências dos europeus e tudo, o que me parece é que a grande maioria dos europeus que vieram para cá eram comerciantes. O tino do comércio é tipo favorecer a si próprio, digamos assim, fazendo um bom negócio. Então, mais ou menos tem esse tino, essa veiazinha comerciante. Só um minuto, vai finalizar, eu vou mandar um outro link para vocês, tá? Um minuto para finalizar. Pode continuar. Tudo bem. Não, é basicamente esse ponto, uma veia comerciante que tem também na cultura árabe, que você tem que pechinchar, essas coisas. Isso mesmo. Eu vou Eu encerrar acho aqui. que Sim, pode falar. não, eu ia dizer assim, que eu acho que assim como a construção, a gente olha que tiveram povos que foram evoluídos na construção de monumentos, assim também é a questão da moral e ética. Já teve sociedades que tiveram avanços, houve retrocesso e as coisas vão decorrendo no decorrer do tempo, né? E o que hoje é considerado valor, eu acho que daqui a 50 anos pode ser algo arcaico, né?